Feito. Aí, sobre isso de definição, tem uma pergunta interessante para fazer ao Ciro. Acho que é interessante, né? Sobre as competições, tipo, os árbitros avaliam, eles julgam o quanto de vascularização o atleta tem como uma coisa positiva, ou vale mais os cortes, ou é meio que um conjunto? Tem um conjunto, né? Primeiro de tudo que as pessoas estão hoje cada vez mais negligenciando é a estrutura. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aí categorias masculinas, por exemplo. Você começa numa Men's Physique, depois você... Vamos falar das... Profissional não, porque isso dificilmente acontece. Vamos falar de amador. Você vem na Men's Physique, depois você tem a Bodybuilding, às vezes você tem a Classic Bodybuilding, a Classic Physique, e você tem a Bodybuilding. Ok? O cara vai, ele se inscreve, aí ele sobe de Men's Physique. Adoro isso. Ele sobe de Classic Tem um ódio, e ele uma raiva sobe de dessa. Bodybuilding. Porra! Botar um biquíni vai também. Nos últimos meses eu arbitrei 3, 4 competições Ai, cara. praticamente seguidas. Aí o cara sobe... Ó, primeiro a gente tá falando de frame, de estrutura. O cara sobe de Men's Physique, sobe de Classic Physique e sobe de Bodybuilding. Não pode ser o mesmo frame. Não pode, porque são... Já começa Não pode, aí. porque são 3 impossível. categorias completamente diferentes. Ponto. Então, esse é o fator principal, tá? Então, a pessoa precisa entender que é necessário ela colocar o shape dela de acordo com o frame que ela tem e evidenciar isso. Pode modificar? Pode. Dependendo Mas da leva um estrutura. tempo, né? Não na mesma Muito competição. tempo, No mesmo dia. Vamos dar, Meia hora treina. depois. Tira a meia hora. põe a sunga média. Tira a sunga média, põe a sunguinha. Mudou a indumentária, mudou o shape. Mudou a estrutura. Né? É Então, o Capitão América. isso acontece o tempo todo, né? Acontece o tempo todo. Segundo fator, entra volume... Aí depende da categoria, porque vai de acordo com o frame. Numa categoria Men's Physique, o excesso de vascularização já não é tão bem visto. Sim. Então, você precisa ter uma adequação física que seja mais próxima, que não está mais, a Men's Physique, principalmente via NPC, ela não está mais de acordo com a origem dela, lá, quando a gente fala de Jeremy Buendia, né? Hoje já... Os Men's Physiques estão enormes, né? Estão vascularizados. Inclusive, até diminuíram agora a o tamanho da bermuda para poder avaliar a perna. Pô, eu achei isso aí meio escroto, assim. Os caras ficam, com a bermuda agarradona. Porque os caras têm perna. Pô, eu acho ridículo. Mas olha só, na Não pode WFF... muito sacanear, né, os Olha caras. que coisa interessante. Na WFF, nós avaliamos, por exemplo, Men's Physique. Tá lá, tem as características básicas da Men's Physique de análise, né? Frame, vascularização, volume muscular, equilíbrio. E aí, por acaso, os 2 atletas estão idênticos. Idênticos. Você fala, e agora? E agora? Tá igual, tá muito igual, tá muito igual. Sobe a bermuda. Deixa eu ver quem é que faz o trampo de verdade. Aí isso virou um critério de desempate, então. Um critério de desempate. Porque assim, as pessoas não sabem, mas na verdade existe uma federação de bodybuilding só no mundo. Que é a IFBB. Única, coligada ao COI, ao COB e ao COI. Sim. Ponto. Fora ela, existem inúmeras entidades que possuem donos, tá? Donos. Então, a NPC, a Muscle Contest, todas as outras, SPFF, WBBF... BRAF, que é do Gustavo. Todas elas têm um dono. É uma empresa com CNPJ constituído. Se eu quiser amanhã, vou montar Ciro Pro Show. E monto, vou lá num teatro, alugo no teatro, falo pros atletas, os atletas vão lá e se apresentam. Monto uma equipe de arbitragem e acabou. Não Então, sabia assim, que podia, assim. qualquer um pode fazer isso. Vamos. Bora? Qualquer um pode fazer. Agora eu estava, por exemplo, arbitrando o Samuel Vieira. O Samuel, super atleta da NABA, único atleta 4 vezes campeão brasileiro. Campeão brasileiro da NABA e da WFF. Então, o Samuel, 2018. 4 vezes campeão pela NABA, tal, super atleta. Então você vai lá, a Alê, cria um show da Alê. Aí ela pode fazer assim, eu vou chamar a WFF, por exemplo, para fazer a chancela. Aí traz os árbitros da WFF e o show Ale Grimaldi Champion, Muscle Champion, por exemplo, né? Pode fazer, qualquer um pode. Então, através disso, o que está acontecendo? Os árbitros têm autonomia para fazer o que ele quiser. Então, por exemplo, eu estou arbitrando um show. Aqui eu converso com a minha banca de árbitros. Olha,
Tá com tatuagem, a gente já joga pro segundo call-out. É isso que eu falo, porque Um exemplo, tá? vai depender sempre do corpo de arbitragem. Exato. Nós que definiremos o que nós queremos. Então, no caso da bermuda... Porque não WFF, tem uma regra lá que eles têm que seguir, justamente porque são empresas independentes. Algumas, por exemplo, as pequenas, normalmente, elas se pautam em algumas. A SPFF, por exemplo, se pauta na NPC. Então, se você vai competir na SPFF, saiba que você vai ser arbitrado e não juizado, que é um grande erro também. Não existe juiz. Juiz só existe na magistratura. Lá são árbitros que analisam e não juízes que julgam. Sim. Que é outro grande erro. A gente fala, o juiz me roubou. Não, juiz... Mas tudo bem, é uma linguagem popular, a gente aceita. Então, é importante que o atleta, quando vai subir, no show que ele for subir, além de outras nuances que são importantes, Precisa saber qual é o critério. o critério da entidade. Por quê? O cara sobe numa NPC, onde a wellness está muito agressiva. Muito. Aí a menina sobe lá, tá bom. Ela tá muito agressiva, e aí ela pega ali, fica um top 2, top 3, bem agressiva. Aí ela vai pra uma outra nada. No show seguinte, né, Ale? Porque atletas normalmente tentam casar semanas pra poder aproveitar 2 shows ali. Subo essa semana, subo na outra pra poder aproveitar a preparação. Aí sobe na WFF, Pô, que já pede uma estrutura mais slim, não agressiva. aí nem se classifica. Aí chega lá, ela Aí acho acabou que foi de ser roubada. top 2 na NPC, sobe na WFF, ela fica em último. Ah, me roubaram! Essa federação, que não é federação, essa federação é um roubo, é um absurdo. Mas ela não teve a capacidade de tentar entender no que se pauta essa entidade.